Bom, pessoal, pelo menos dessa vez o Santos não foi goleado, né? Foi 2-0, né? No domingo passado, contra o Vasco, foram 6 gols sofridos. 6-0 pro Vasco. O Vasco voltou a perder, vocês viram, né? Perder em casa do Corinthians. Mas deixa isso pra lá. Mas é o que eu estava dizendo, pelo menos dessa vez não teve goleada. 2-0, tá bom, né? Tá evoluindo. O time tá evoluindo, tá melhorando. E não voltou para a zona do rebaixamento. Porque o Vasco insiste em ajudar o Santos a não retornar para a zona do rebaixamento. E outros times estão lá embaixo também. Mas foi uma tragédia o que a gente viu em campo hoje, em Salvador. Assim como no domingo passado contra o Vasco. Uma tragédia. Um arremedo do time de futebol. Um time realmente pavoroso. Completamente perdido em campo. Mas, gente, isso não é culpa só dos jogadores. Isso é reflexo de uma administração horrível. Horrível. A administração Marcelo Teixeira. É dele que tem que se cobrar. Os jogadores têm que ser cobrados? Tem. Claro que tem. Claro que tem. Mas os jogadores são vítimas. Porque eles caíram nesse fogo cruzado e não sabem para onde ir. Porque o Santos hoje é uma baderna. É uma bagunça. Criada por quem? Por mim? Por você? Por vocês que estão me vendo aqui agora? Claro que não. Criada, bagunça essa criada pelo Marcelo Teixeira, o presidente patético, uma piada. Ele é uma piada, ele é patético. Olha a situação do Santos, gente. Mas vamos falar bastante sobre isso, tá? Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo, me ajude a chegar logo nos 170 mil, tá bom? Tô batendo quase lá. Conto com vocês, tá bom? Então, gente, é isso, e vamos falar bastante sobre esse jogo, mas basicamente a gente tem que falar do senhor Marcelo Pirillo Teixeira. Ele é o grande responsável por essa fusarca, por essa bagunça, por essa zona que se instaurou no Santos Futebol Clube. Quer dizer, não é só ele, isso já vem vindo, é a Belmirolândia. É a Belmirolândia. Começa Pérez, Rueda, Modesto Roma, Rolo, Rueda, Marcelo Teixeira. Vai entrar um outro lá que a gente não sabe nem quem é, que vai administrar o Santos desse jeito. Entendeu? Mas, pessoal, antes de continuar, não se esquece, hein, da Golcase, que é a parceira desse canal. Golcase está com ótimas promoções neste mês de janeiro, mês do Dia dos Pais. Tá bom? Olha só, que eu separei para vocês aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Essa garrafa Fresh, 950 ml, tá? Olha que coisa linda. Essa Fresh, 950 ml, mais o copo Vibe, tá vendo? O copo Vibe aqui. Esse kit está saindo por menos de R$260. Por menos de R$260. Mas não se esqueça, hein? Para isso você tem que usar o meu cupom, o Gol Sormani. Senão, não vai rolar. Quer ver mais coisas? Olha aqui, ó, as capinhas, tá? Você compra uma e leva duas. Comprou uma, leva duas. Somando as duas, dá menos de R$25. Repito, só com o meu cupom. Eu falei daquela combinação, daquele kit, da garrafa Fresh com o copo Vibe. Agora, se você quer só a garrafa Fresh, ela vai sair por menos de R$170. Base de silicone, espetacular, show, tá? Outra coisa, o copo Life, que é esse daqui, ó, lindo demais, né? Olha ele aqui, ó. Esse copo Life, também, base de silicone, esse copo Life tá saindo por menos de R$230. Tem que usar o meu cupom, Gol Sormani, entendeu? Agora, esse aqui é o grande lançamento da Golcase. Essa garrafa térmica, a Flip Pro. Tá saindo usando o meu cupom por menos de R$180, tá bom? Gente, então, vamos dar uma sequência à nossa conversa, tá? O Santos é hoje uma bagunça, tá? O Santos hoje é uma bagunça. Pior do que isso, o Santos é um time completamente sem representatividade na CBF. Não tem representatividade nenhuma. Na dúvida é contra o Santos. Por quê? Porque o presidente do Santos é fraco. Por quê? Porque o presidente do Santos não sabe se impor. Por quê? Porque o presidente do Santos, falando, ninguém dá ouvidos. Por que eu estou falando tudo isso?
Por que eu estou falando tudo isso? Vocês viram o pênalti que não foi dado para o Santos no segundo tempo? Faltava ainda mais 25 minutos de jogo. Se faz aquele gol, era 2-1. Podia ajudar. Foi um escândalo o pênalti que não foi marcado para o Santos. Em compensação, no jogo contra o Vasco, arrumaram o pênalti do Souza. Olha, procuraram com lupa. Aí, olha, eu acho que tocou um pouquinho aqui na camisa dele. Aí deram o pênalti pro Vasco. E o pênalti de hoje, pro Santos contra o Bahia, foi uma vergonha não ter sido marcado. Ok, dentro do campo, o árbitro lá, o gaúcho, esqueci o nome dele. Eu não faço questão de lembrar também. Mas o grande problema foi o senhor Caio Max Ribeiro. Eu falei para vocês ontem. Porque esse rapaz, Caio Max Ribeiro, Caio Max Augusto Ribeiro, esse rapaz, ele é ruim. Como é que pode? Como é que pode a CBF, o Brasil, um dos melhores campeonatos do mundo, ter um profissional desse de quinta categoria a trabalhar no VAR? O mundo viu que foi pênalti, mas ele não chamou o árbitro da partida. Ele não chamou o árbitro. Não chamou. Consequentemente, o árbitro no campo não percebeu. Isso é possível de acontecer. É normal isso ter acontecido. Que na rapidez do lance você não tenha visto. Ok, isso é perdoável. Agora, imperdoável é o árbitro do VAR, o Caio Max Augusto Ribeiro, não chamar o árbitro do jogo para dar uma olhada. Ele ferrou a arbitragem. Ele ferrou a arbitragem. Caio Max Augusto Ribeiro. E sabe o que vai acontecer? Nada. E se acontecer alguma coisa, ele vai ser afastado. Ok, beleza. Mas e os pontos do Santos? Ou o pontinho que o Santos poderia ter conquistado? Quem é que vai pagar esse prejuízo aí? Agora, isso só acontece porque o Santos é um time sem representatividade na CBF. O senhor Marcelo Teixeira é absolutamente ignorado. Ignorado pela direção da CBF, pela chefia da arbitragem e tudo mais. Uma vergonha. Aquele pênalti que deram pro Souza, do Souza pro Vasco, não aconteceu nada perto disso aí que aconteceu hoje. E hoje nada foi marcado. No começo do jogo lá, do jogo do Santos e Vasco, aquele pontapé no rosto, que abriu aqui, ó, saiu um filé aqui, ó, do rosto do Tiquinho, cartão amarelo, e o árbitro do VAR nem sequer chamou. Porque, repito, o Santos é um time completamente sem representatividade. E vou contar mais uma coisa para vocês. Vou contar mais uma vez. Peraí, deu? Bom, vou contar mais uma coisa aqui para vocês, antes que o pessoal faça um meme aí dizendo que eu estou lendo em árabe. Aquela foi boa. Então, além da falta de representatividade, o Marcelo Teixeira vive batendo numa tecla de que o Santos não precisa virar SAF, o que o Santos precisa de uma boa gestão. Sabe o que eu fiquei sabendo semana passada? Estava aguardando para contar para vocês na melhor oportunidade, e essa é a melhor oportunidade. Uma pessoa dentro do Santos falou para mim: Sormani, se não fosse o Marcelo Teixeira, o Santos fechava as portas. Eu falei assim: como assim? Porque ele está botando dinheiro no bolso dele para ajudar a pagar a folha de pagamento. Eu falei: jura? É. O filho dele também, o cara falou para mim. O filho dele também, o Marcelinho Teixeira. Porque o Marcelo Teixeira tem uma universidade. O Marcelinho tem, acho que ele tem uma construtora. Eu não sei. Ele tem uma outra atividade. Não está ligado ao pai, tá? Então, essa pessoa falou para mim que se não fosse a família Teixeira, o Santos hoje fechava as portas. Porque eles estão colocando dinheiro no bolso para pagar a folha de pagamento. Aí eu falei: mas como assim? Fiquei pensando cá com os meus botões. Quer dizer, o Santos não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento? E contratou? E fez contrato para não pagar, sabendo que não tinha condição de pagar? Isso é gestão? Isso é péssima gestão. Como é que eu vou no supermercado, encho o meu carrinho de mantimentos e chego no caixa, eu boto tudo no saquinho do mercado e vou embora e não tem dinheiro para pagar? Eu só posso comprar o que eu posso pagar. Eu só posso matricular um filho meu na escola se eu tiver condições de pagar a mensalidade. Eu só posso comprar um automóvel se eu tiver condições de pagar a mensalidade. Isso é ser bom gestor. Dar o passo de acordo com o tamanho da perna. Agora, eles acham o máximo. E aquele secto de puxa-saco que anda com a família Teixeira acha isso ótimo.
Ele está ajudando o Santos a não fechar. Não, ele está ajudando o Santos a se endividar, porque esse dinheiro que ele está colocando para pagar a folha de pagamento do Santos, que a pessoa me falou, que a pessoa me disse, não é o dinheiro que está sendo doado, é o dinheiro que está sendo emprestado e que o Santos vai ter que devolver para a família Teixeira. Porque, de maneira irresponsável, o seu Marcelo Teixeira fez contratos, contratou jogadores sem ter dinheiro. É por isso que os clubes afundam. E a tendência, outra coisa que eu fiquei sabendo, essa que me contou foi, não vou dizer quem contou, porque a pessoa talvez não me autorize a dizer. O Santos fechou o semestre, muito provavelmente, vai sair agora essa semana, com uma dívida de 80 milhões de reais. Fechou com um déficit de 80 milhões de reais. Me desculpa aí, meu companheiro. Eu tive que falar porque fazia parte desse contexto. Tá bom? Desculpa. Eu sei que você vai ficar meio pé da vida comigo. Mas tudo bem, vai. Em nome do Santos, eu acho que vale a pena citar isso. Então, vale a pena isso? Isso é ser bom gestor? Isso é ser bom gestor? E qual é o resultado disso? 6 contra o Vasco, 2 contra o Bahia, o time brigando para não ser rebaixado, mais uma vez. É isso aí. Esse é o Santos. Esse é o Santos. Um time que é hoje um arremedo do time de futebol, dirigido mal e porcamente pelo seu Marcelo Teixeira. Que, insisto, você tem que registrar isso. Ele está botando o dinheiro do bolso dele e do filho dele para ajudar a pagar a folha de pagamento do Santos. Como assim, cara pálida? Como assim, meu companheiro? Ele não pode fazer isso. Como é que ele está gastando mais do que o Santos arrecada? Se for doação, tudo bem. Se o Marcelo Teixeira estiver doando e o Marcelinho Teixeira estiver doando, beleza. Aí legal. Mas eles não vão fazer isso. Eles vão pedir esse dinheiro de volta. Como aconteceu no passado. E todo mundo comentava, eu cansei de ler isso, que o Marcelo Teixeira, com o Santos não pagava ele piorou a Vila Belmiro. É o que se comenta. É o que se diz. O que se lê em qualquer lugar. Então, isso é boa gestão. E aí a torcida organizada vai na porta do CT cobrar jogador. Vocês têm que cobrar o Marcelo Teixeira. Por que vocês não cobram? Por que vocês não cobram? Não estou estimulando violência. Estou estimulando a cobrança. A cobrança. Vocês dizem representar o torcedor. As organizadas dizem que são representantes dos torcedores. Mas o torcedor não acha o que vocês estão achando. O torcedor, de uma maneira geral, entende que o Marcelo Teixeira é o grande culpado por tudo isso. Mas só que vocês não cobram o Marcelo Teixeira e deixam todo mundo com a pulga atrás da orelha. Com todo mundo atrás da orelha. A torcida organizada do Santos, todas, comem na mão do Marcelo Teixeira. É o que todo mundo fala. Está aí nos vídeos. Está aí no Twitter. É só você ler. Instagram, Facebook, X e o cacete A4. Todo mundo, todo torcedor do Santos fala isso. Vê o pessoal aí do organizado. Que vocês comem na mão do Marcelo Teixeira. Que vocês não têm coragem de cobrar o Marcelo Teixeira. Não sou eu que estou falando, meu companheiro. Aliás, eu também estou falando. Mas eu falo junto com todo mundo. Então, vocês vão lá cobrar amanhã o desembarque do Santos? É isso? E aí o Marcelo Teixeira vai passar por uma portinha, vocês vão falar, fala Marcelo, beleza, como é que você tá, meu irmão? Tamo junto, hein? Beijo no coração. Ô, Schmidt, ô, Rincon, ô, Marcelinho, beleza. É assim? É assim que vai ser? A torcida, gente, o torcedor desorganizado, a torcida do Santos não aguenta mais isso. Não aguenta mais isso. Não aguenta mais isso. Essa administração patética do Marcelo Teixeira. Patética. Ele fez tudo errado já a partir de novembro do ano passado. Perdeu 2 meses. Vocês se lembram? Sem treinador. Tá? Por quê? Porque o Marcelo Teixeira apostou no Galo. E o Galo não conseguiu contratar ninguém. Aí ele vai lá, manda embora o Galo e contrata o Pedro Caixinha. Um ilustre desconhecido. Uma pessoa completamente sem experiência no que faz, no ramo. Péssimo gestor. Contratou o Caixinha. O que aconteceu? Tiveram que mandar embora, óbvio. O cara é ruim. Entendeu? Aí perde o semestre inteiro, por quê? Porque sai o Caixinha e não consegue contratar um treinador. Vem o senhor Kleber Xavier.
Depois o Santos aposta tudo no São Paulo. Ficou lá quase 2 semanas negociando com o São Paulo. Como se eles não soubessem que o São Paulo é um cara difícil de ser dobrado. Ele não é maleável, ele é intransigente. Aí chegou no final, ninguém aguentava mais. Aí correram atrás do Vojvoda. Se tivessem ido atrás do Vojvoda desde o começo, esses 2 jogos, contra Vasco e contra Bahia, muito provavelmente o argentino estava lá no banco do Santos. Não o São Paulo, o Vojvoda. Mas erraram mais uma vez. E agora a gente fica na expectativa de que o senhor Juan Pablo Vojvoda seja mais do que um técnico, ele seja mágico. Aliás, tem uma matéria sobre isso no site Trivela, mais uma produção ótima do meu amigo Bruno Lima. Tá? Eu recomendo para vocês a leitura também. Postou agora há pouco. Então, quer dizer, o Santos precisa contratar um mágico, entendeu? A Gabriela Brino acabou de mostrar ali no YouTube dela. Vojvoda está lascado. Vocês entendem, gente? Que o grande problema não são os jogadores. O grande problema do Santos tem nome e sobrenome. Marcelo Pirillo Teixeira. Mas ninguém faz nada. Quem poderia cobrar? Conselho Deliberativo. Não faz nada. Nada. Porque o Conselho Deliberativo, assim como a torcida organizada, come na mão do Marcelo Teixeira. Come na mão do Marcelo Teixeira. Não faz nada. O presidente do Conselho Deliberativo é funcionário do Marcelo Teixeira. Imagina se ele vai instaurar um processo de impeachment com o Marcelo Teixeira. O cara é funcionário dele. Ele pode perder o emprego. Certo? Você correria um risco desse? Pô, eu tenho conta para pagar, cacete. Primeiro que eu não aceitaria isso. Porque não casa. Não tem cabimento. Eu ser chefe do meu chefe num clube de futebol? Como assim? Entende? É o que acontece. Se você é chefe do seu chefe, mas o seu chefe é mais chefe do que você. Então, quando você é chefe do seu chefe, você tira o pé do acelerador, põe no freio, porque o seu chefe é mais chefe do que você e você pode se dar mal com ele. Esse é o Conselho Deliberativo do Santos, que come na mão do Marcelo Teixeira. Então, gente, quando a gente fala de Belmirolândia aqui, é isso aí. A Belmirolândia não se resume só a ex-presidentes. São essas pessoas que estão lá no Conselho Deliberativo do Santos há anos. Há anos. E aí vão cobrar do jogador? Claro que tem que ser cobrado, mas eles são vítimas. Vítimas. Porque o grande culpado dessa tragédia que se instaurou no Santos hoje chama-se Marcelo Teixeira. O Santos vai jogar esse campeonato mais uma vez para não ser rebaixado. Olha, eu gostaria muito de saber o que o Vojvoda achou do que ele viu hoje lá em Salvador. Muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. Ele deve estar pensando assim, caramba, velho. Puta, eu devia ter ficado em casa com a minha família. Gente, ele vai ter que trabalhar muito. E para piorar a situação, parece que o Neymar está realmente machucado. Só que ninguém fala. O Matheus Bach foi perguntado na entrevista coletiva. Ele falou assim, olha, isso aí é com o departamento médico, não é comigo. Ou seja, tem coisa aí, que se não tivesse lesão, o cara mesmo isso fala, gente, o Bach falaria, gente, tem um equívoco aí, não tem lesão nenhuma, o Neymar só não jogou porque está suspenso. Segunda-feira, ou seja, amanhã, ele já vai estar lá treinando. Ninguém fala nada. Porque essa é a maior característica dessa administração do Marcelo Teixeira. Tudo é feito às escondidas. Sem transparência. Custa alguém vir a público dizer o que está acontecendo com o Neymar, gente? Custa. Ninguém fala. Eu mandei WhatsApp para 3 pessoas, eu falei para vocês ontem. 3 pessoas, ninguém me respondeu. Conversei com outro companheiro de imprensa, falei, escuta meu companheiro, e aí? Ele falou assim, até agora também não consegui descobrir nada. Ninguém fala nada. Tá na cara que o Neymar teve uma nova lesão. Óbvio que tá na cara. Óbvio que tá na cara. E hoje, estava ouvindo lá o De Olho no Peixe, do meu amigo Felipe Camargo, antes de começar o jogo, estava lá,
na preparação, e ele falou lá que parece que de fato o Neymar está machucado. Mas ninguém fala nada. Porque, repito, essa é a marca registrada da gestão Marcelo Teixeira. Nada é feito às claras. Não há transparência na gestão dele. Entendeu? Outra coisa, hein? Para o pessoal que não gosta do Neymar. O Santos sem o Neymar, nesse Campeonato Brasileiro, fez 10 jogos. 1 vitória, 2 empates e 7 derrotas. E tem gente que diz que o Neymar não faz falta. Tem gente que diz que o Neymar não está entregando. Tem gente que diz que o Neymar é hoje um arremedo do jogador de futebol. Mas sem ele é pior. Eu já falei isso para vocês. O Neymar é o Neymar do passado? Não, não é. Ele lembra aquele Neymar campeão da Libertadores, do Barcelona, do PSG? Nem de perto. Mas nessa mediocridade que se encontra o Santos hoje, com esse elenco do Santos, que é um elenco patético, montado pelo Marcelo Teixeira, é sempre bom deixar claro isso, o Neymar se destaca. E ele em campo, ele dá segurança para os companheiros. Ele em campo amedronta o adversário. Ele em campo intimida a arbitragem. E tem gente que acha que, olha, pode mandar embora. Se o Santos perder o Neymar, o Santos corre sério risco de ser rebaixado. Com o Neymar jogando, a possibilidade do Santos se dar bem é muito maior. É muito maior. Repito, hein? Sem o Neymar, nesse Campeonato Brasileiro, 1 vitória, 2 empates, 7 derrotas. 7 derrotas sem o Neymar. Só 1 vitória, que foi aquela contra o Fortaleza. Em Fortaleza. 3-2. Só. E tem gente, repito, que acha que o Neymar... Enfim, cada um com a sua opinião aí, não tem problema nenhum. Entendeu? Gente, o time... Fico pensando aqui, teve gente que jogou mal para burro, teve gente que jogou mais ou menos, teve gente que jogou bem, não teve ninguém. Talvez o Brasão tenha escapado. Mas eu não vou falar aqui sobre os jogadores, entendeu? Não vou falar. Porque eu repito, eles são vítima dessa gestão cadavérica, apocalíptica do senhor Marcelo Perillo Teixeira. É isso que tem que ser dito.